Tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei estava subaproveitado. Daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, como vai estar o Brasil? Como vai estar o país? Esse processo para mim nunca foi sobre passar numa prova, sobre passar num teste, ou sobre ser médico nos Estados Unidos. Esse processo foi sobre mudar a história da minha vida e da minha família. Eu sabia um passarinho que cantava todo dia às 4 da manhã. Eu reconheci o canto dele, porque eu começava a estudar meia-noite e aí eu ia até amanhecer o dia, ia até 6 horas da manhã. Porque eu não tinha um local de estudo em casa pequena, então eu tinha que estudar de madrugada justamente para ter sossego, para ter um canto para estudar, né? E aí todo dia 4 horas da manhã aquele passarinho, mesmo passarinho cantava, e isso me marcou, eu lembro disso até hoje. Fora o fato de que eu não tinha os livros, né? Então não tinha dinheiro para comprar os livros para estudar para medicina sozinho, muito menos para passar no curso. Então os livros eram doados por professores que me apoiavam, ou pela minha esposa, ou a família dela, o pessoal juntava dinheiro, ou ela que era professora, né? Hoje ela é médica, mas era professora na época, e comprava o livro para mim para poder eu ler ele de cabo a rabo. Sentava para ler a primeira página até a última, madrugadas a fio. Eu fui um filho fora do casamento, né? Então fui um filho bastardo. Então eu tive um pai que me criou, tá? Mas ele também não tinha condições. Esse pai, que era meu pai biológico, que me abandonou completamente, ele tinha condições de me ajudar, né, nos estudos. Só que ele não fez. E um dia foi um marco na minha vida, porque tudo que eu queria era que ele pagasse um curso pré-vestibular para mim. Só isso. Né, eu queria estudar. Eu não estava pedindo nada demais. E teve um dia específico que ele marcou comigo na frente de um curso em Cabo Frio. Passou 1 hora, passou 2 horas. E aí passou 1 hora, passou 2 horas e ele não aparecia. Eu estava lá na rua em pé, esperando, mas não veio ninguém. E foi um marco na minha vida esse dia, porque eu voltei para casa determinado, muito determinado. Então eu sempre falo que a crise, cara, é muito boa. A crise é a melhor coisa que a gente pode passar. Porque esse dia foi um marco, porque eu decidi que eu ia conseguir sozinho, que eu ia conquistar sozinho. Que eu ia estudar o quanto fosse necessário, que eu ia fazer tudo que fosse necessário, sem depender de ninguém. Foi isso. Foi um dia muito marcante. O sonho de ser médico nasceu anos atrás, assim, como uma ideia vaga, que se solidificou quando minha mãe sofreu um acidente e tal, e foi salva pela emergência, teve uma cirurgia de emergência e tal, caiu da escada, bateu a cabeça e tal. Essa reviravolta aí na vida da minha mãe, que tá bem, tá viva, foi um marco para consolidar essa vontade vaga, né? E aí, mas não era para mim, entendeu? Não era para mim. Se eu parasse para calcular, para botar na ponta do lápis, eu não iria imaginar sair de Cabo Frio para pagar apartamento, para me sustentar no Rio, é impossível. E aí eu não podia nem fazer curso. Aí um belo dia eu estava lendo uma revista de pré-vestibular e eu vi que um garoto jovem, pobre, também como eu, tinha decidido estudar 5 horas por dia, sem exceção, e conseguiu passar para a USP. Aí eu meio que aquilo virou uma chave para mim. Eu falei assim, pô, então isso é um caminho, isso é um segredo. Então eu vou fazer isso. Então desde que eu li essa revista, eu não perdi nenhum domingo, nenhum feriado, estudando todos os dias. E aí foi isso. E aí a primeira vitória foi essa, né, muito louca, de passar no pré-vestibular. E aí depois começou a batalha de conseguir me manter no Rio, né? E aí a gente ia semana a semana. Minha esposa me ajudou, meus pais me ajudaram, a avó da minha esposa me ajudava, Dona Ivone, e a gente foi semana a semana. E eu levava comida congelada, que era aquela luta. Não, eu cheguei no Rio, né? Tipo assim, com sangue nos olhos, porque, cara, eu vou ser o melhor, eu vou me dedicar ao máximo. Essa aqui é a oportunidade que eu tenho de mudar a minha vida.
E assim eu fazia, assim. Eu estudava quando todo mundo estava no bar, estava fazendo outras coisas, eu estava estudando, estava no laboratório de anatomia, igual um louco, fui monitor de tudo, tirava as melhores notas, uma dedicação extrema, até excessiva, né? Que não precisava. Eu vinha para Cabo Frio no final de semana, ao invés de descansar, ficava estudando, aquela coisa, aquela loucura, né? Foi muito brigado, foi muito lutado. E eu sempre via na medicina um caminho para mudar a vida da minha família também, né? Porque eu via os meus pais, né? Sempre esse sonho de dar uma casa para os meus pais, mudar a vida deles. Então isso sempre me incentivou muito também. Depois passei primeiro para residência no INCA, de anestésio, e comecei a ralar na residência. Virei professor do médio curso também, comecei a ganhar dinheiro. E aí a vida mudou nesse aspecto, né? Comecei a ter mais conforto, vislumbrar outras coisas. E aí, mais no último ano da faculdade de anestesia, eu sempre procuro olhar para a pessoa que está onde eu pretendo chegar, né? Gostaria de chegar. Como referencial, né? Como modelo. E aí eu olhava para os meus possíveis modelos, os melhores que poderiam ser, e não me satisfazia, por uma série de motivos. Ou o médico não tinha tempo, ou ele não tinha família, não tinha vida, ou ele não tinha uma vida organizada financeiramente. Eu não via sucesso naquilo. Então, inclusive, vinha médicos assim, milionários, mas que eu não me via naquilo, porque eu não tinha tempo com a família, não era dono do seu próprio horário, não tinha previsibilidade de horário. E aí eu comecei a analisar o contexto da medicina no Brasil, o contexto político e o contexto da medicina. E eu vi que por mais que o médico ganhasse bem no Brasil, ele tinha que ganhar muito mais até para que ele pudesse ter assim, uma vida de poder investir, de poder viajar anualmente, de poder pagar uma boa escola para seus filhos. E aí, quando a minha filha a mais velha nasceu, que tem 3 anos e meio hoje, foi um marco na minha vida, na minha família. Porque quando ela era bebezinha, a gente passou a querer sair de casa, a gente já se assustava, a gente morava no Rio, né, nessa época, e se assustava em querer sair de casa, com um pouco de medo, de receio. E aí aquilo que era uma ideia vaga, eu comecei a imaginar se talvez eu poderia entrar naquela luta, mas a gente já estava cansado, assim, até um pouco, porque já tinha enfrentado a batalha de pré-vestibular, já tinha enfrentado a batalha da faculdade, da residência. Agora ter que passar numa prova em inglês para os Estados Unidos para fazer outra residência, isso... Mas aí eu fiquei pensando assim, eu tenho medo de sair com a minha filha, eu protegendo ela hoje, ela com 2 meses, na época ela tinha, né? Daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, como vai estar o Brasil, como vai estar o país? Ela vai estar independente, saindo na rua, sozinha, sem a minha proteção. Vai estar andando para ir para fazer a faculdade dela, vai estar saindo com as amigas, né, para ir no restaurante. Como é que vai estar o Brasil? Porque se hoje a educação fosse a mais perfeita, quem sabe daqui a 20 anos a gente tivesse uma outra realidade. Mas como até o sistema educacional é precário, então eu imagino, infelizmente, que a curva é decrescente. Daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, até em termos de insegurança. Então isso começou a virar uma chave em mim de que eu poderia construir esse legado para minha família. Só que na época eu não sabia falar inglês. Então eu comecei a vagamente namorar o processo, até que passou por um processo de decisão familiar, né? E essa decisão familiar, né, é muito importante para quem tem família, porque eu, né, tenho esposa, tinha uma filha, hoje eu tenho 2, já era residente, estava para acabar a residência, trabalhando, teria que estudar para encarar um novo processo, e sem saber falar inglês. Então foi uma decisão difícil, mas a minha esposa Ruth apoiou, e a gente entrou nessa batalha juntos, e fomos construindo esse passo a passo aí, e aí investimos tudo nisso, nosso tempo, nosso dinheiro, e aí chegar até o match, alguém que veio da favela, alguém que não tinha dinheiro para comprar um livro, não tinha dinheiro para pagar um curso pré-vestibular,
que juntava o dinheiro na caixinha de sapato para voltar na próxima semana. E hoje eu me vejo na mesma posição de quem teve toda a estrutura. Então o gap que eu tive que encurtar foi muito, muito grande. Eu tive que ser resiliente. E isso me dá muita alegria, porque eu estou na mesma posição hoje, ou até mais alto, do que quem teve a melhor educação, a melhor família, a melhor estrutura, o melhor investimento a vida inteira. Então eu tive que encurtar esse gap na marra, na força. Mas está encurtado, o legado está construído. Isso não volta atrás. Eu não desisti, eu pensei em desistir, principalmente por causa do inglês, mas eu não desisti porque eu via o que eu já tinha feito, eu via que eu tinha capacidade e eu pensava no futuro da minha família, das minhas filhas, porque ainda que amanhã ou depois eu quisesse voltar ao Brasil, uma cidade mais segura, de interior, eu voltaria completamente diferenciado, com uma formação completamente diferenciada, porque hoje em dia a medicina no Brasil ela é dominada pelos grandes planos de saúde, pelas grandes redes que cada vez mais estão determinando o valor do médico. O médico ele não tem um time, uma camisa para vestir, ele troca o seu tempo por dinheiro em várias instituições, muitas vezes gasta tudo, não tem qualidade de vida, vai de um plantão para o outro, ninguém te protege. Então, se eu quiser sair do 6º para o 7º plantão seguido, se eu quiser trabalhar 60, 72 horas seguidas, ninguém me protege. Não existe uma proteção se eu vou dormir na estrada ou se eu estou cansado e exausto, eu vou errar com o paciente. Eu faço o que eu quiser da minha vida, enquanto a carreira nos Estados Unidos é completamente diferente. Você tem o descanso pós-plantão, praticamente não existe plantão de 24 horas. Por quê? Porque você é médico de uma instituição e você veste aquela camisa, você pertence àquele time e naquela mesma instituição você faz pesquisa, você dá aula se você quiser, você faz assistência e você é bem remunerado por isso. Você não precisa ter 10 empregos, você não precisa agregar 1 milhão de coisas, sabe? Por exemplo, o clínico geral, de forma mais simples nos Estados Unidos, que é o hospitalist, ele trabalha 7 dias e folga 7 dias, por um salário super justo. Então é daí para mais, entendeu? Se você se especializa, se você entra em pesquisa, se você vira professor. Então é um país que te oferece infraestrutura, segurança, né? E é um país da meritocracia, porque aqui eu sentia que a minha capacidade e tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei estava subaproveitado. Subaproveitado, porque eu não era reconhecido, eu não recebi o reconhecimento de mais de 10, 15 anos de estudo, de preparo, né? Eu me sentia desrespeitado e às vezes até humilhado, por mais que tivesse um bom salário, mas as instituições cada vez te respeitam menos, os planos de saúde determinam o seu valor e, infelizmente, é disso para pior, né? São médicos que vêm exercer a medicina aqui sem validar o diploma. Então, a perspectiva aqui, tanto política quanto na medicina, é, infelizmente, decrescente. Eu amo muito meu país, é a minha nação, eu amo as pessoas, eu vou sentir falta dos meus amigos, da família, mas com toda a estrutura que eu vou ter, né, ponte aérea fácil, eu vou estar sempre aqui, se Deus quiser, principalmente quando acabar a residência, estando numa posição financeira muito melhor, tendo um horário mais organizado, eu vou estar sempre no Brasil. Se Deus quiser, meus pais vão estar sempre comigo também. Então eu não vejo isso como uma separação, uma quebra, né? Porque para quem tem dinheiro é tudo uma questão de ponte aérea mesmo. Então